Agora são 11 horas 3 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes desta quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. E olha, gente, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu, houve uma decisão que a partir de agora, noivos maiores de 70 anos, quando casarem, não vão ficar mais restritos àquele regime separação obrigatória de bens. Então, ou seja, agora pode ter sim um casamento com divisão total dos bens. E sobre esse assunto, porque ele desperta tem muitos pontos polêmicos, nós vamos discutir esse assunto agora com o Dr. Marcelo Paiolini, ele que é especialista na área de Direito da Família e Sucessões do escritório L.O. Batista. Dr. Marcelo, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Eu queria, para até que o nosso ouvinte possa entender um pouquinho melhor toda essa situação, doutor Marcelo, até então eu gostaria que o senhor explicasse como que funcionava e com essa decisão do Supremo, o que passa a ser permitido a partir de agora envolvendo o casamento de pessoas acima de 70 anos. Sem dúvida. O nosso Código Civil, que é de 2002 e entrou em vigor em 2003, ele prevê 4 principais regimes, a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, a separação de bens e a separação final por aquestos. No entanto, ele tem uma exceção que é para pessoas acima de 70 anos ou para pessoas que dependem de um suprimento judicial, menores ou incapazes. Essas pessoas, segundo o nosso Código Civil, devem casar sob o regime da separação de bens, também chamado como separação obrigatória de bens. E houve um processo que chegou neste mês de fevereiro ao Supremo Tribunal Federal, em que se questionava essa obrigatoriedade em vista de alguns princípios constitucionais, que é o da dignidade humana e o da não discriminação por idade, por sexo, por cor. E, de fato, o STF entendeu que essa regra do Código Civil, ela, de certa forma, discrimina o discernimento de uma pessoa que tem mais de 70 anos. E quantas pessoas de 80, 90 ou idade ainda mais avançada são plenamente lúcidas? Então, com base nisso, pelo fato de ferir esse princípio de questão que envolve até um etarismo, o Supremo entendeu que as pessoas que, a partir de agora, desejarem se casar e tiverem um dos cônjuges mais do que 70 anos, podem adotar o regime que melhor lhes aprouver, seja num casamento, por meio de um pacto antinupcial, seja se forem constituir uma união estável por meio de uma escritura pública de união estável. E, além disso, pessoas que já estão em relações e que têm mais do que 70 anos, e que estão nesse regime da separação obrigatória de bens, podem também alterar o regime a partir de agora, com efeitos daqui para frente, se forem casados. Isso depende de uma autorização judicial, e se forem companheiros de uma união estável, eles podem assinar uma escritura pública de união estável e alterar o regime da separação obrigatória para o regime que mais se adequar ao desejo deles. E eu queria concluir esse primeiro raciocínio dizendo que, de fato, eu achei que foi uma grande evolução e foi muito bem recebido no mundo jurídico, porque, de certa forma, essa regra vinha a mais proteger os herdeiros ou o interesse dos herdeiros do que proteger a própria pessoa acima de 70 anos. Uma vez que, se a pessoa é plenamente capaz e lúcida, ela tem o direito de constituir essa relação como melhor lhe aprouver.
E se nós construirmos um histórico, né, até 2010, a idade era de 60 anos. Em 2010, nós tivemos uma lei elevando a obrigatoriedade de 60 para 70. Então, a gente vê que tem uma evolução, inclusive em vista da longevidade que a gente observa nas pessoas e na maior expectativa de vida. Uhum. E antes de 2002, né, antes do novo Código Civil, que alterou para 60 e que depois foi alterado para 70 anos, nós tínhamos uma discriminação, inclusive, em relação ao sexo. Era 60 anos para os homens e 50 anos para as mulheres. Então, a gente vê uma linha de evolução em que vão caindo por terra esses conceitos discriminatórios e vão dando uma autonomia da vontade às pessoas, desde que elas tenham capacidade e discernimento para os atos da vida civil. Perfeito. Agora, doutor Marcelo, com todas essas mudanças, né, que o senhor pontuou aí pra gente, né, existem riscos também, né? O código previu isso, porque eu imagino que pessoas mal intencionadas existem em todos os cantos, né, mas dá brechas para possíveis golpes, enfim, possíveis ações que queiram tirar vantagem dessa nova legislação? Sem dúvida, isso sempre haverá, né? Porque as relações humanas são complexas e o que a gente vê mais, né, são, pelo menos tradicionalmente, pessoas do sexo masculino mais velhas com pessoas do sexo feminino mais novas. Então, assim, falando de uma forma mais tradicional, acho que sempre o intuito foi proteger o patrimônio e a própria pessoa, e, sobretudo, os herdeiros dessa pessoa, desse tipo de situação. Esse tipo de situação é difícil, né, se carimbar o que é um golpe, o que não é um golpe, o que é uma autonomia da vontade. Agora, o que vai sempre pesar é a capacidade de realizar atos da vida civil, a lucidez e o discernimento. Na medida em que a pessoa tenha 95 anos e tem a lucidez, como tantas que nós conhecemos, eu acho que não há nada na lei, a partir de agora, que impeça essa pessoa de constituir uma união estável ou se casar pelo regime que ela melhor entender. Se ela vai ser vítima de um golpe, o futuro dirá. Agora, se a pessoa já não tem uma lucidez, se a pessoa já não tem condições, né, de discernir o que é um sentimento genuíno do que é um sentimento interesseiro, e isso for comprovado cientificamente por laudos médicos, aí essa pessoa dependeria de uma autorização judicial para constituir esse casamento, essa união estável, mas isso dependeria de uma análise, né, de uma ação judicial de medidas mais drásticas. Entendi, perfeito. Olha, o nosso ouvinte, o DJ Ale, que participa aqui conosco todo dia, doutor, ele tem uma dúvida aqui, eu vou colocar a pergunta dele no ar e vou pedir que depois o senhor gentilmente responda, por favor. Vamos ouvir. Bom dia a todos, DJ Ale. Jean, não sei se dá tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta ao entrevistado, que é o seguinte, é interessante até a pergunta, tá? Esse pessoal dos 70 anos que vai casar, se a pessoa tiver com câncer, uma doença crônica, demência, ou ela, por exemplo, entendeu? A esclerose lá. Como é que faz nesse caso? Essa lei também vai valer? A comunhão parcial de bens, nesses casos, também vai valer? Essa seria a minha pergunta. Grande abraço a todos, DJ Ale. E aí, doutor Marcelo, nesses casos, como que a legislação ela prevê, enfim, quais são o que o senhor pode dizer em relação a esse questionamento do nosso ouvinte? Obrigado pela pergunta. De fato, né, as pessoas podem ser acometidas por
males durante toda a vida, né? Desde jovens até mais velhos. Se for acometida por uma demência, por uma senilidade, por uma esclerose que efetivamente limite a capacidade de tomar decisões como tomaria antes, ou se tivesse um discernimento maior, isso pode ser objeto, né, de um processo que vai, de fato, comprovar que essa pessoa tomou uma decisão, mas ela tomou sem ter a lucidez necessária, sem ter as condições que ela teria, como teve durante a sua vida. Outros tipos de doenças, ainda que possam levar a uma morte mais rápida, né, um câncer ou um outro tipo de doença que não afete a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de tomar decisões de acordo com a sua vontade efetiva, esse tipo de questão realmente ele acaba não impedindo que esta pessoa tome a decisão de se casar sob outro regime de bens que não da separação de bens previsto no Código Civil. Então, essa é uma questão que vai se respeitar a autonomia da vontade dessa pessoa maior de 70 anos, de que, ainda que com alguma doença que não afete a sua cognição, a sua capacidade de raciocínio, isso não será impedimento para que ele escolha o regime de bens que ele entenda mais adequado. E isso tem que ser feito de uma forma, numa declaração em cartório? Como que funciona essa questão que o senhor está colocando, né? Que a pessoa ela tem que estar plena da sua saúde mental, né? É preciso uma declaração em cartório? Como que funciona isso, né? Na prática, e se tem alguma mudança a partir de agora com essa nova legislação? Presunção é de que a pessoa é capaz. Então, se a pessoa tiver mais de 70 anos e se casar com outra pessoa, comparecer ao cartório, ao tabelião de notas, e fizer um pacto antinupcial, elegendo um regime de bens diferente da separação de bens, ninguém questionará que essa pessoa pode se casar sob esse outro regime. Então, a menos que isso fique muito claro perante o tabelião, perante os oficiais do cartório, a pessoa ela tem a total liberdade de adotar o regime que ela quiser. Agora, se houver algum interessado, algum herdeiro, algum membro da família que saiba que essa pessoa está acometida por algum mal, né, como os que foram mencionados, de demência ou similares, caberá a este terceiro tentar impedir isso através de uma ação judicial preventiva ou através de tentar tornar ineficaz esse ato através de uma ação judicial posterior à sua celebração. Então, para casamentos, repetindo, é um pacto nupcial, que é uma escritura pública feita em tabelião de notas, e para a união estável, é uma escritura pública de união estável, também feita pelo tabelionato de notas. Agora, pelo que o senhor está colocando, né, no cartório, o profissional do cartório, ele teria o poder de barrar essa declaração, caso ele perceba que algo não está ali acontecendo de forma natural? Ele tem esse poder ou não? Olha, a princípio não, mas se ficar muito claro, né, se ele perceber que a pessoa está sendo conduzida, manipulada, que não está agindo pela sua própria vontade ou com o discernimento de uma pessoa capaz, como ele tem uma fé pública, ele tem responsabilidades, ele, para poder atestar que a pessoa está em sã saúde e consciência, ele pode pedir um atestado médico.
Então, é dentro da capacidade dele se certificar, se ele tiver indícios claros de que a pessoa não está com a sua capacidade cognitiva perfeita, ele pode pedir um atestado médico, porque ele vai realizar um ato com fé pública e ele tem uma responsabilidade pelo que ele vai atestar. Sim, sim. Então, tem essa questão que tem que ser observada. É interessante isso, né? Porque de uma certa forma acaba dando uma certa legitimidade, uma garantia, esse atestado de que a pessoa está em plenas condições, né? Então isso seria uma garantia a mais, né? E viu, doutor Marcelo, temos aqui uma participação do nosso outro ouvinte aqui, é só um comentário que ele está fazendo, o Marco Silva, ele está dizendo o seguinte, que o pai dele tem Alzheimer no último, mas não sabe nada, né? Mas que para assinar ele assina perfeito, e aí ele está falando nesse caso, né? Não vão nem saber que ele tem essa doença, porque ali naturalmente ele conseguiria assinar, então quer dizer, ele está dizendo que numa situação como essa, o pai dele aí passaria facilmente numa tentativa aí de golpe, né? Porque não ficaria evidenciado que ele possui o Alzheimer. Só a pontuação aqui do nosso ouvinte Marco Silva. Muito obrigado, viu, Marco, pela sua participação. Agora, doutor, só para a gente encerrar, não tomar muito seu tempo também, doutor Marcelo, mas de uma forma geral, né? Com essas mudanças que foram feitas, para o senhor, elas foram positivas? Elas têm mais aspectos positivos ou negativos? Só para a gente poder encerrar esse assunto e agradecer a participação do senhor aqui com a gente hoje. Sem dúvida. Eu acho que ela foi altamente positiva, porque a gente vê a tendência, né, de se elevar de 60 para 70 anos e agora de se conferir essa autonomia para essas pessoas acima de 70 anos e também essa anterior discriminação, né, entre a idade de 60 anos para homens e 50 anos para mulheres no antigo Código Civil. Então, a nossa sociedade, ela sempre caminha de forma mais veloz do que o direito. E o direito, ele é puxado a reboco, né? A jurisprudência acaba normatizando evoluções da família, evoluções da sociedade, e isso depois acaba sendo positivado na lei, nos códigos. Então, eu acho que é uma tendência, porque as pessoas estão vivendo mais tempo, com perfeitas condições de decidir sobre a sua vida pessoal, sobre o seu patrimônio. Então, eu vi como muito positiva essa decisão do STF, que terá repercussão geral para todos os futuros casos. Perfeito. Dr. Marcelo Paulini, sócio da área de Direito da Família e Sucessões do escritório L.O. Batista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por trazer esse tema aqui com a gente no Manhã Bandeirantes. Muito obrigado pela sua atenção. Um bom dia para o senhor, viu? Obrigado pela oportunidade, um bom dia. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, né? Falamos aí então, portanto, com o Dr. Marcelo Paulini sobre essa mudança, né, importante aí em relação à legislação envolvendo casamento de maiores de 70 anos.